Na live de hoje nós vamos falar de um importante teorema, que é o Teorema de Pitágoras. Tenho certeza absoluta que você, no mínimo, já ouviu falar, mas sei que você conhece sim esse teorema, tá? O Teorema de Pitágoras. Não é um teorema apenas importante para a prova do Enem. Esse é um dos teoremas mais importantes de toda a geometria plana, né, gente? Ó, presente na prova do Enem, presente em concursos militares, presente em vestibulares tradicionais, pessoal que vai fazer as escolas técnicas, mas também é um conteúdo que dá muito suporte a outros conteúdos de geometria, lá em geometria espacial, vez ou outra a gente precisa usar aí um pouquinho do Teorema de Pitágoras, né, gente? Ó, no Teorema de Pitágoras é importante lembrarmos de um triângulo, tá? Um famoso triângulo ao qual o Teorema de Pitágoras é aplicado, não é verdade? A gente sabe que os triângulos, vamos relembrar aqui, ó, eles possuem basicamente dois tipos de classificações, tá? A gente pode classificar os triângulos quanto aos lados e a gente pode classificar os triângulos quanto aos ângulos, tá? Quanto aos ângulos, os triângulos podem ser classificados como, olha só, acutângulo, obtusângulo e retângulo. Acutângulo é quando todos os ângulos do triângulo são ângulos agudos, ou seja, ângulos menores que 90 graus. Obtusângulo é quando um ângulo do triângulo é um ângulo obtuso. O que é mesmo um ângulo obtuso? É um ângulo maior que 90 graus. Mas hoje, o triângulo que nós iremos estudar, o Teorema de Pitágoras, é o triângulo retângulo. Gente, e quando um triângulo pode ser chamado de triângulo retângulo? Olha aqui o segredo, ó. Um triângulo ele é retângulo quando ele tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, por isso chamado de triângulo retângulo. O Teorema de Pitágoras só pode ser aplicado no triângulo retângulo, tá, gente? Então, o que é mesmo um triângulo retângulo? É um triângulo que possui um ângulo reto. Gente, lembro a vocês que a soma dos ângulos internos de todo e qualquer triângulo é sempre 180 graus. Não importa se o triângulo é acutângulo, se o triângulo é obtusângulo, se o triângulo é retângulo. Toda vez que somarmos os três ângulos do triângulo, eles vão resultar sempre 180 graus, tá bom? Então, por esse motivo, eu só posso ter um único ângulo reto. Eu só posso ter um único ângulo de 90 graus. E aí o triângulo recebe o nome de triângulo retângulo. Beleza, gente? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta aí em relação a esse início, o que vem a ser um triângulo retângulo? Lembra que nós vamos falar hoje do Teorema de Pitágoras, mas o Teorema de Pitágoras só pode ser aplicado no triângulo retângulo. E o que é mesmo um triângulo retângulo? Um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Tá bom? Beleza. Um triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. E os lados, gente, os lados desse triângulo recebem nomes especiais, tá? Os lados de um triângulo retângulo, eles vão receber, ó, o maior deles, o nome de hipotenusa, tá? Ó, o maior deles, a gente vai chamar de hipotenusa, tá? Professor, como é que eu vou saber quem é o maior lado de um triângulo? O maior lado de qualquer triângulo está sempre oposto ao maior ângulo deste triângulo. No caso do triângulo retângulo, o maior lado está sempre oposto ao ângulo de 90 graus. Olha aqui, gente, ó. Esse é o maior lado, ó, sempre oposto ao ângulo de 90 graus. E no triângulo retângulo, o maior lado a gente chama de hipotenusa. Escreve para mim aí nos comentários como é que a gente chama os outros dois lados. Ó, lembra? Maior lado a gente chama de hipotenusa no triângulo retângulo, tá, gente? Hipotenusa só no triângulo retângulo. Triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Escreve para mim aí qual é o nome que a gente dá aos outros dois lados de um triângulo retângulo. Quem lembra disso? E aí? O maior a gente chama de hipotenusa. Os outros dois a gente chama de quê? Escreve aí, gente. Escreve aí. Como é que a gente chama os outros dois lados? Ninguém lembra como é que a gente chama os dois lados? Olha aí, Roger, falando aí, catetos, exatamente, perfeito, valeu, Roger, é isso mesmo. Ó, o maior lado a gente chama de hipotenusa, os outros dois a gente chama de catetos. Ah, eu preciso decorar esses nomes? Não, claro que não. Mas eu estou lembrando que no triângulo retângulo, os lados recebem nomes especiais. Ó. O maior é hipotenusa, ó, cateto, são os outros dois. Esse aqui também, ó, é um cateto. Tá bom, gente? Tranquilo? Ó, voltando a repetir, uma geral aqui. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus.
Os lados de um triângulo retângulo recebem nomes especiais. Quais são esses nomes? O maior deles, o oposto ao ângulo de 90 graus, recebe o nome de hipotenusa. Os outros dois recebem o nome de catetos. E no triângulo retângulo nasce o maior e melhor e mais famoso teorema da geometria plana, que é o Teorema de Pitágoras. Queria que vocês escrevessem, quem lembra o que é o Teorema de Pitágoras? Escreve para mim aí, gente, o que é o Teorema de Pitágoras. Bianca também escrevendo aí, cateto. Valeu, Bianca. Tiago chegando aí com a gente agora. Um abraço. Bianca, escreve aí. O que é o Teorema de Pitágoras? E aí, gente? Como é que eu aplico o teorema? Lembra, só posso aplicar o Teorema de Pitágoras no triângulo retângulo, tá, gente? Qualquer outro triângulo que não tenha um ângulo de 90 graus não recebe o nome de catetos e hipotenusa. Logo, eu não posso aplicar o Teorema de Pitágoras, tá? É exclusivo do triângulo retângulo. E aí? Como é que a gente calcula aí a hipotenusa do triângulo? Como é que a gente aplica aí o Teorema de Pitágoras aqui no triângulo retângulo? Como é que a gente vai fazer? Ó, vê bem, tradicionalmente, a maioria dos livros, mas a letra que menos importa, tá, gente? Mas tradicionalmente, a maioria dos livros chamam, e eu acabei colocando aqui, mas repito, a letra é o que menos importa. Ó, tradicionalmente os livros chamam a hipotenusa de A e os catetos, ó, de B e de C. Pelo amor de Deus, não decora o Teorema de Pitágoras pelas letras. Não decora o Teorema de Pitágoras achando que é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A, B e C são apenas representações, gente. A maioria dos livros que vocês abrirem, vocês vão encontrar essas três letras. Mas não decorem com as letras, porque o Teorema de Pitágoras é muito maior do que isso, tá bom? Ó, o Teorema de Pitágoras pode, na verdade, deve e é classificado da seguinte forma. Em todo triângulo retângulo, tá? Ó, todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa, ou seja, o quadrado da medida do lado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados das medidas dos lados que estão os catetos. Eu não vou fazer nenhuma demonstração aqui hoje, mas essa é uma demonstração geométrica muito simples de ser feita, gente. Tá? Basta que a gente faça literalmente o que diz o Teorema de Pitágoras. Se eu fizer um quadrado, ó, com o lado da hipotenusa e fizer um quadrado com os lados dos catetos, vocês vão perceber que a soma das áreas dos catetos vai resultar na área da hipotenusa. Gente, o Teorema de Pitágoras é um teorema geométrico, não é um teorema algébrico. Por mais que a gente aplique ele algebricamente nas questões, a gente vai fazer exemplos aqui já já, ele é um teorema geométrico. Uma das demonstrações dele é através de áreas. Quando a gente eleva um número ao quadrado, é literalmente pegar esse número e formar um quadrado, gente. Então, esse é o Teorema de Pitágoras. Não decora as letras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aí as letras mudam e você se perde todo. Lembra, o Teorema de Pitágoras afirma que o quadrado do lado da hipotenusa, tá? A medida do lado da hipotenusa ao quadrado é igual à soma das medidas dos catetos ao quadrado. Ok? Agora, simplificando tudo isso, vocês provavelmente escutaram bastante em sala de aula e até gostam de falar que o Teorema de Pitágoras é o quadrado da hipotenusa, ó, o quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. Não é? Nenhum problema, viu, gente, em falar o Teorema de Pitágoras desta forma. O quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. A aplicabilidade disso é muito grande, gente. A gente aplica o Teorema de Pitágoras, por exemplo, para calcular a diagonal de quadrados. A gente aplica o Teorema de Pitágoras em muitas outras áreas da geometria plana. Esse é um teorema muito gostoso, é um teorema muito conhecido, tá? Sem dúvida nenhuma que vocês já fizeram muitos exercícios sobre o Teorema de Pitágoras. Beleza, gente? E aí, posso continuar? Alguém tem alguma pergunta nesse momento sobre o Teorema de Pitágoras? Neste primeiro exemplo aqui, tá? Da aplicação do Teorema de Pitágoras, olha o que é que eu tenho aqui. Ó, eu identifico quem é a hipotenusa dessa forma, né? Ó, verificando quem é o ângulo de 90 graus. Então tá aqui, ó, x é a minha hipotenusa, eu quero calcular a minha hipotenusa, né? Ó, depois eu vejo aqui que eu tenho os catetos 3 e 4, e para quem já conhece, esse é o famosíssimo
triângulo, né, retângulo, que é o chamado triângulo pitagórico, tá? Muitos de vocês aí já fazem isso de cabeça. Gente, esse triângulo aparece muito, tá? Ele e as suas proporcionalidades, eu falo disso já já. Ó, vamos aplicar o teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo. Então, vê bem. Hipotenusa ao quadrado é que eu quero calcular aqui, né? É o x, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual, ó, à soma dos quadrados dos catetos. Então, ó, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tá? Então, aplicação direta do teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, tá aqui, ó, hipotenusa ao quadrado, ó, 4 ao quadrado, 16, né, gente? Tá aqui 16. 3 ao quadrado é 9. E quando eu fizer essa soma aqui, ó, eu vou ter 16 mais 9, 25. A operação inversa da potência, né, vai passar a ser raiz. Ó, eu tenho um quadrado aqui, eu vou passar para o outro lado, ele vai ser uma raiz quadrada, e aí eu vou achar, finalmente, o meu valor de x, a minha hipotenusa, que é igual a 5. Beleza, gente? Então, ó, aplicação direta aí do teorema de Pitágoras. No teorema de Pitágoras está aqui, ó, exemplo 2. Cuidado, porque eu posso mudar o triângulo, isso não importa. Eu tenho que buscar quem é a hipotenusa. Sempre, gente, ó, olhando o ângulo de 90 graus. A hipotenusa, ó, está sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Então, o x aqui é a minha hipotenusa agora. Aplicando o teorema de Pitágoras aqui, gente, olha o que é que eu tenho. X ao quadrado, ó, cateto é 5 ao quadrado. Outro cateto, ó, 12 ao quadrado. Beleza, gente? Tranquilo? Se tiver dúvida, bota aí nos comentários, tá? Então, tem aqui, ó, x ao quadrado, ó, 5 ao quadrado, 25. 12 ao quadrado, 144. Então, quanto é que dá essa sominha aí? Deixa eu ver se está cortando o quadro. Estou no limite dele, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Trazer para aqui para cima. Então, eu tenho aqui, ó, que x ao quadrado, ó, somou 25 mais 144. Vai dar 169, né? Tira a raiz de 169, ó. Tá aqui, ó, 169. Como 169 também é um quadrado perfeito, a raiz vai ser igual a 13, né? Então, está calculado aí mais uma vez, está calculado aí mais um exemplo do teorema de Pitágoras, tá? Ó, minha hipotenusa agora é 13. Fiz dois exemplos bem simples, né, gente, de aplicação direta aí do teorema de Pitágoras, tá bom? Beleza, tranquilo. Olha aí, Mundo Gospel presente aí. Tiago, ó, beijão pra você, parabéns aí. Sua loja em Vitória, eu não tive chance de visitá-la no shopping de Vitória, mas estou acompanhando as fotos e vi que a loja ficou linda, tá? Muito sucesso pra você aí nesse ano de 2021, tá, Tiago? Um abraço pra você. Ó, vamos fazer aqui mais um exemplo, tá, gente? Mais um exemplo. De repente você pode estar se perguntando aqui, mas Eduardo, todos os probleminhas do teorema de Pitágoras é assim bonitinho, é? Sempre cai no quadrado perfeito, é? 25 deu 5, 169 deu 13, não. Nem todo exemplo, nem todo exercício do teorema de Pitágoras vai dar no final um quadrado perfeito. Isso não tem nada a ver, tá, gente? O que importa é aplicar o teorema. Como? Com a hipotenusa e com os catetos, independente do que apareça, tá bom? Olha esse exemplo 3 aqui, por exemplo, ó. Quem é a minha hipotenusa agora? Minha hipotenusa aqui no exemplo 3, gente, ó, é o x de novo, mas nem sempre aquilo que eu quero calcular é a hipotenusa, tá, gente? Eu estou fazendo o terceiro exemplo, que o que eu quero calcular é a hipotenusa, mas não é obrigado a ser sempre a hipotenusa. Mas você tem que começar identificando quem é a hipotenusa. A hipotenusa é o que está oposto ao ângulo de 90 graus, sempre. Então, ó, aplica o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, escrever aqui, ó, igual a soma dos quadrados dos catetos, né, gente? Então, mera aplicação. Então, eu quero calcular aí o x ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, né? 2 ao quadrado de novo, 4. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho agora que x ao quadrado é 8. E você que me perguntou se todos os exercícios davam sempre um quadrado perfeito, não, né? Porque 8 não é um quadrado perfeito. Então, quando formos tirar aqui, ó, a raiz quadrada de 8, agora não é um quadrado perfeito mais, né? O que é que a gente pode fazer aí para tirar a raiz quadrada de 8, gente? Para dar a nossa hipotenusa. Lembrar, né? Lembrar, por exemplo, que 8 é 4 vezes 2, né? 4 vezes 2 é 8. Aí você pode tirar essa raiz aqui de 4, ó, ela sai, ó. 2 e fica um 2 aqui dentro. E você calculou novamente essa hipotenusa. Beleza, gente? Tranquilo? Então tá aí calculado o nosso terceiro exemplo. Vou apagar aqui, deixa eu apagar. Para a gente fazer nosso último exemplo. Ó.
para de repente quem está perguntando aí, mas todo o teorema de Pitágoras eu só calculo a hipotenusa, é? Não, né, gente? Ó, olha esse exemplo daqui. Olha esse exemplo. Quem é a hipotenusa aqui? Hipotenusa é quem? É 10, né? Agora eu já sei quem é a hipotenusa. Tá? Então, ó, hipotenusa ao quadrado, que agora é 10, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Não muda nada. Um cateto é 6, tá? Outro cateto é x. Não muda nada. Hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá bom, gente? Ó, 10 ao quadrado. Quanto é 10 ao quadrado? 100. Né? Igual a 6 ao quadrado. 36. Não é verdade? Ó, e x ao quadrado. Beleza, gente? Tranquilo? O que é que eu faço aqui agora? Vou trazer esse 36 para cá, né? Ele vai vir subtraindo, ó. 100 menos 36 é igual a x ao quadrado. Gente, quanto é 100 menos 36? 100 menos 36 vai ser 64, né, gente? Ó, x ao quadrado. Esse doisinho aqui, que é potência, vai passar como raiz, né? Ó, vai ser a raiz quadrada de 64. E quanto é x, então? X igual a 8. Beleza, gente? Tranquilo? Show de bola, né? Muito simples a ideia aí do Teorema de Pitágoras. Eu trouxe aí 4 exemplos para vocês hoje. Tá? Queria saber se vocês têm alguma dúvida. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Para fazer qualquer pergunta sobre o Teorema de Pitágoras. Tá bom, gente? Ó, quero já gratidão por todos vocês que passaram pela nossa live hoje. Espero vocês amanhã às 10 horas para a função do primeiro grau, tá? Gente, ó, beijão no coração de vocês, que 2021 seja um ano abençoado e que a gente comece com toda a energia como foi nessa live de hoje. Gente, tchau, tchau, até amanhã, beijão às 10 horas da manhã. Tchau, tchau, gente!